Boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 22. Palavras de Salomão, o rei de Israel. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer ou odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e os dos animais para baixo, a terra. Para baixo a terra, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Escreveu: tudo é vaidade. Tudo é a mesma coisa. É mesmice. O vento vai e volta. O sol nasce e se põe.
chuva cai, não enche o mar, volta para a nuvem, cai de novo, não enche o mar. Tudo é mesmice. Se o homem não pensar, ele se torna um ser irracional. Como disse o salmista no Salmo 73, quando eu parei de ouvir a sua palavra, eu me embruteci. Eu parei de pensar, eu parei de refletir, eu parei de analisar, eu parei de observar as obras de Deus. Mesmo que você não entenda todas as coisas e que você não tenha todas as respostas, mas ainda assim nós devemos continuar observando as obras de Deus. E aí ele diz que uma geração não é igual a outra, e que tudo se renova, tudo é vivo, tudo é novo. Que as coisas não são a mesma coisa, você não é a mesma pessoa de ontem. Você não fez as mesmas coisas hoje, o que fez ontem, e não fará amanhã. É porque você não aprendeu a observar a singularidade do momento. Sabe por que a pessoa fica ansiosa? Porque ele está sempre preocupado com amanhã. Ele está sempre pensando no diagnóstico da semana que vem. Mas ele não tem condições de viver esse momento, agora. Então isso é um problema. Depois o Salomão, ao observar todos os homens, as suas coisas, os seus afazeres, as suas fadigas, as suas perturbações, as suas dores, as suas angústias, ele disse, bom, todos os homens estão aí fazendo essas coisas, mas agora quem vai fazer sou eu, Salomão, o sábio. Vou procurar alegria e sentido no riso, não encontra. No vinho, também não. Nas construções, não. Nos cantores, na boa música, eu vou ficar ouvindo boa música, porque isso vai de alguma maneira, também não. Então vou ter servos e servas, pessoas que me sirvam, também isso não resolveu. Ouro, prata, também não. Mulheres e mulheres, as delícias dos homens, também não. Bois e ovelhas, nada. Conclusão. Salomão precisava entender que não é no fim das coisas que você vai ser feliz, mas é em. A sua alegria não é no término do culto e indo para sua casa, é em, é com. A sua alegria não é no começo do mês, quando você recebe o seu salário, mas é em. Você já percebeu que você fica torcendo para o mês passar rápido? Você não faz nem ideia do que você está fazendo. Nem ideia. É assim que é vida? É isso que é viver? É isso que é conhecer a palavra de Deus? É isso que é se relacionar com todas as coisas por um princípio divino? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí você vai ter plenas condições de se relacionar com todas essas outras coisas, até você ficar rico, não vai ter problema. Até você construir muitas casas, palácios, você ter açudes, você ter jardins suspensos. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí você terá plenas condições de tratar com todas as outras coisas. No capítulo 3, Salomão vai tratar de um assunto que nós não gostamos. Ninguém gosta. Ao ouvir, isso nos causa terrores. Porque Salomão vai falar de morte,
no capítulo 3, morte, há tempo de morrer. Ninguém gosta de morte, e está certo. Se você vive flertando com morte, eu não sei o que passa na sua cabeça. Eu só sei de uma coisa, de que ninguém gosta da morte. A morte, ela é assustadora. E Salomão descreve ela aqui, no capítulo 3. Descreve ela. Sabe os animais? Eles morrem. Eles vão lá ser sepultados. E aí talvez você vai ser feliz se tiver mais pessoas no dia do seu velório do que no enterro de um cão. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, nada contra os cães. Não quero a associação dos cães amanhã me processando. Nada contra os cães. Mas é mais fácil ter um pranto num velório de um cão do que de uma pessoa. Sabe por que a gente vai perdendo o sentido das coisas, irmãos? Porque morte assusta. Ninguém gosta de morte. E o Salomão vai falar sobre isso. A morte é dura, implacável, mata o sábio, mata o tolo. E para onde vai os animais? Salomão pergunta, vai para baixo? E os homens, vão para cima? Ele está perguntando. Salomão descreve a morte, mas não como muitas vezes nós queremos descrevê-la, como boa, como nossa amiga. A morte não é nossa amiga. A morte não é o escape da sua vida. A morte não é finalmente a escapatória de tudo, porque quando Salomão fala de morte, ele diz assim que nós, todos nós, o justo e o perverso, vão um dia, pelos passos do encontro com a morte, estar diante do justo juiz. Então morte não é escapatória. Morte não é descanso. Descansou. Descansou do quê? Se ele não está em Cristo, ele não descansou nada. Porque somente há descanso em Jesus, o Cristo. Vinde a mim, não a morte. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Descanso você não encontra em morte. Você encontra em Cristo. E o Salomão, ele está batendo de frente com a morte. Salomão está errado? Não. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, ele diz que a morte é o último inimigo. Como é que ele descreveu a morte? Inimigo. O último inimigo a ser vencido. Então morte não é sua amiga. Pelo contrário, morte é duro, implacável.
E o Salomão ainda faz a pergunta: você vai para cima? Você tem certeza da sua salvação? Você realmente sabe que você é um salvo? Você realmente tem plenas convicções disso? E por que que o Salomão ele está assim? Ele está assim, irmãos, porque a morte se contrapõe à essência que Deus criou. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11. Capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus não pôs tempo no coração do homem. Tempo de relógio. Tempo que não volta. Tempo que tem um tempo determinado. Deus não pôs o tempo dentro do coração e da essência do homem, da sua criação. Deus pôs em nós, no nosso coração, a eternidade. Por isso que a morte se contrapõe a nós. Inimiga. Deus colocou a eternidade no seu coração. Então esse é um dos ferrolhos da morte. Dói, machuca, nos fere, nos traz o pensamento do que termina Salomão de escrever no versículo 22. Quem vai voltar para ver? Salomão não é espírita não, irmão. Ele não acredita em reencarnação. Portanto, ele não está falando de vencer a morte sobre reencarnação. A morte é dura, porque Deus nos programou a nós eternos. E não com o tempo no coração. Por que que a morte é dura? A morte é dura, irmãos, porque enquanto caminhamos nesse tempo de relógio, o que você fez ontem, você já não consegue mudar mais. O que você deixou de fazer essa semana, você não consegue mudar mais. Porque você não volta no tempo. Você não volta na semana passada. Você não volta no mês passado. Você não tem a máquina do tempo para ir voltando e consertando as coisas que você vai fazendo ou deixando de fazer. Isso não tem jeito. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Você acredita que você vai voltar a semana passada no tempo e consertar as coisas que você fez? Disse, falou, deixou de fazer? Não. A morte é assim. Quando você vai caminhando para ela, a cada passo, a cada dia, a cada momento, ela não te dá a oportunidade de voltar para trás e consertar coisas. Morte é dura.
versículo 16 e 17. A morte nos leva de passos largos ao juízo de Deus. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. E então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a obra. Quando Salomão termina de escrever o Eclesiastes, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E quando ele encerra o capítulo, ele diz assim: porque Deus trará a juízo às claras tudo o que nós fizemos, seja bom ou ruim. A morte nos faz caminhar para um juízo. E talvez você está com pressa de encontrar o juiz de toda a terra. Capítulo 3, versículo 19. A morte é tão terrível que nos nivela com toda a criação que Deus colocou o fôlego de vida. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó. E ao pó tornarão. A morte nivela o rico e o pobre. O branco, o amarelo, o negro, o pardo. A morte nivela o homem alfabetizado com o analfabeto. A morte nivela um presidente, um governador, um rei, ao mais simples de todos os homens. A dureza da morte, Salomão está dizendo. Tudo que Deus criou que tem fôlego de vida, veio do pó, e ao pó tornará. Por isso nós devemos pensar sobre a nossa vida. Que talvez um dia vai ter mais gente chorando na cova de um cão, se você não parar para pensar na sua vida. E começar como o salmista do Salmo 73. Quando eu entrei no templo, então eu entendi. Quando eu ouvi a sua voz, Senhor. Capítulo 3, versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Salomão está perguntando, olha, como é que vai ser depois que eu partir? Como é que as coisas vão acontecer? Será que a minha casa, a minha descendência, como é que eles vão se comportar? Como é que eles vão governar suas vidas? Como é que eles vão direcionar as suas vidas?
A morte te leva a um desconhecido. A morte te leva a pensar a dureza de você não saber que quando você partir e o mundo continuar girando, e o dia nascer e se pôr de novo, o que será dos que vão ficar? Como é que vai ser? Pai Abraão, manda Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos que esse lugar aqui não é bom. Não. Eles têm Moisés e os profetas, eles precisam ouvir isso. Segundo Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo sua última carta, ele escreveu para Timóteo, segundo Timóteo, e disse: eu já estou nos meus últimos dias. Chegou o meu tempo da partida. Naquele momento, o Paulo já estava ciente de que a morte havia chegado. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Mas quando ele escreveu a carta aos Coríntios, não era esse sentimento que ele tinha. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita por mãos eternas nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação. Então Paulo aqui nesse momento, ele ansiava aquilo que ele mesmo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, como um piscar de olhos, seremos transformados, os que estivermos vivos. Paulo nesse momento ele não quer passar pela morte. Eu preferia, Senhor, se o Senhor voltasse já ser revestido da imortalidade, num piscar de olhos. Mas esse aqui é um tempo. Segundo Timóteo, é outro tempo. Versículo 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu queria que num piscar de olhos, Senhor, o Senhor já voltasse e me levasse, porque a morte é dura. Esse é um tempo da vida de Paulo. Esse é um tempo da nossa vida. Eclesiastes capítulo 3. Quando Salomão está tratando sobre a morte, ele não trata a morte aqui no capítulo 3 como Paulo lá em 1 Coríntios 15. Paulo, em 1 Coríntios 15, eleva a alma dos irmãos à Nova Jerusalém. A como que vai ser a ressurreição?
Mas aqui Salomão, ele vai tratar, ele vai falar da morte, não nessa perspectiva de ressurreição e nova Jerusalém, corpo de glória. Salomão está tratando da morte no tempo da nossa vida neste mundo. O aqui e agora. Nesse tempo, relógio que caminha contra nós. É disso que Salomão está falando. Nesse tempo, capítulo 3, versículo 1, por isso que ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Septuaginta, quando traduziu essa palavra tempo, em Eclesiastes 3, ela não usou o tempo relógio, o cronos. Ela usou o tempo como oportunidade. O que Salomão está dizendo para nós é que nós, ao lidar com as realidades da vida, inclusive a morte, e todas as outras questões da nossa vida, seja de derrubar, seja de edificar, seja de amar, seja de odiar. Odiar, é. Ou vai me dizer que você nunca teve uma raiz de amargura contra ninguém? E isso aqui está errado. E a palavra de Deus está errada. Você nunca teve um tempo de espalhar, de deixar de abraçar, de deixar de falar, de deixar de conversar. Você nunca teve isso. E esse tempo traduzido aqui é tempo de oportunidade. E oportunidade para quê? Para você aprender a lidar com todos os tempos da sua vida. Cada um de nós tem um tempo de cada coisa na sua vida. E Salomão diz: tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, arrancar o que se plantou, tempo de matar. Quantas vezes, irmãos, nós matamos as pessoas? Nunca matei ninguém, pastor. Tem certeza? Você tem certeza disso? Tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Há tempo na nossa vida que as coisas caem todas por terra. Todos os seus planos, desejos, sonhos, projetos, tudo cai por terra. Então esse é um tempo do quê, pastor? É um tempo de você acabar de limpar tudo e começar de novo. Tempo de oportunidade. Quando o apóstolo Paulo diz que em meio
a muita tribulação e perseguição, abriu-se uma porta para o Evangelho. Tem tempo para todas as coisas na vida, meu irmão. Minha irmã. Tem tempo que você vai estar ansioso ao máximo do limite. Fique. Supere esse tempo. Fique até quando o seu coração, quantas vezes você perguntar para ele, já acabou? Quando há o ódio, a raiz de amargura no nosso coração, você vai odiar até o extremo. Mas pergunte para o seu coração quando ele acabar, porque aí você vai ter condição de conversar com o seu irmão, e não quando você está odiando ele. Quando passar, quando você vigiou e orou, quando você analisou esse sentimento que está dentro de você, e ele passou, agora você tem plenas condições de conversar com o seu irmão e resolver as coisas que precisa. Há tempo para tudo. Tempo de amar. Ame ao extremo. O grande problema nas nossas vidas é que nós amamos pela metade. Nós aborrecemos os outros pela metade. Nós plantamos pela metade. Nós edificamos pela metade. Tudo na nossa vida é fragmento, é pedaço. E não tem nada inteiro. Há tempo para tudo, irmão. Todas as coisas. Guarde o seu coração. Respeite o tempo. O tempo que você vai ficar doente. Tem um tempo. É um tempo de que você vai ficar curado. Tem o tempo do desemprego. Tem o tempo que você vai ter um emprego. Tem tempo para tudo. Segundo Samuel, capítulo 16. O Paulo teve um tempo que ele queria ser revestido. Senhor, vem, me arrebata, me leva já num piscar de olhos. E chegou o tempo em que ele já estava esperando o justo juiz. Segundo Samuel, capítulo 16. Versículo 5. Quando Davi está saindo de Jerusalém por causa de Absalão. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi, contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, e já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis que agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Teve um tempo em que Davi foi amaldiçoado. O Simei falou tudo o que ele queria falar. Ele abriu a caixa de ferramenta.
tempo de odiar. Falou, amaldiçoou. E de vez em quando a gente abre a caixa de ferramenta também. Mas tudo tem um tempo. Os homens de Davi, vamos matar esse homem. Não. Faz isso não. Capítulo 19, versículo 16. Absalão foi morto na batalha. Davi retornou como rei. E adivinha quem foi encontrar ele? Versículo 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E ao atravessarem para fazer passar a casa do rei, a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável, então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão. E lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa. E não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Tem um tempo. E pelas muitas misericórdias de Deus, houve tempo para Simei pedir perdão. O tempo de oportunidade. Hoje, se ouvirdes da sua voz, hoje é tempo de oportunidade. É o que está dizendo Salomão no capítulo 3. Cuidado com a morte. Ela é traiçoeira. Não manda recado. Não avisa. Cuidado com o que você está fazendo. E aproveite os tempos de oportunidade da sua vida. Sabe como nós vamos lidar com a morte, como Salomão aqui descreve no capítulo 3? Com esse tempo de oportunidade. O tempo de oportunidade é hoje. Se você ler as Escrituras amanhã, o tempo será hoje. Jesus convida: vinde a mim. Tome a sua cruz e me siga. Hoje é um tempo de oportunidade, irmãos. E se Deus tem dado oportunidade a cada um de nós, é para que todos os dias
possamos lembrar de quem nós somos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E todos os dias uma oportunidade, um tempo de oportunidade. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E em Cristo, no reino de Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade.